Fica aqui a minha sugestão de um passo a passo. Nesse passo a passo, eu vou te contar a forma como você deve estruturar o seu relatório de avaliação. Então, vamos lá. O primeiro ponto dele, sempre, coloque a identificação completa do seu paciente. O nome, a data de nascimento, a idade, a filiação e a escolaridade. No ponto 2, descreva as informações que você captou na anamnese. Se possível, né? Eu sempre sugiro também que você faça um contato com a escola, porque aí você capta informações sobre o comportamento e o desenvolvimento dele no ambiente escolar. Eu costumo dividir esse item, esse segundo ponto das informações captadas, tanto na anamnese como na escola, eu costumo dividir em dois aspectos. Eu coloco entrevistas realizadas, aí eu conto o que apareceu de mais importante, de mais relevante nas informações captadas com os pais na anamnese, e depois eu coloco outros aspectos. Então, por exemplo, da escola. Eu conto em contato com a escola, informaram, e aí eu descrevo o que a escola informou. Ou então, em contato com a sua fonoaudióloga, a profissional informou e coloco ali. Antes ainda de colocar essa descrição referente à escola ou algum outro profissional, eu sempre encaminho essa descrição para a escola e para o profissional para verificar se eles concordam com o que eu descrevi ali. Então, eu costumo dividir isso em entrevistas realizadas, primeiras informações dos pais, dos responsáveis, e depois da escola e outros profissionais. Coloco sempre nessa ordem. Na questão número 3, no tópico número 3, descreva cada uma das habilidades cognitivas. Lembre-se de descrever o desempenho e como elas se manifestam no seu paciente. Quando eu me refiro a cada uma dessas habilidades cognitivas, é cada uma mesmo, gente. Inclusive aquelas em que ele não tem dificuldades. Sabe por quê? Porque você, assim, consegue destacar aspectos que são das características dele, da forma como ele consegue realizar as coisas, e ainda você consegue colocar ali situações onde ele possa ter sucesso, ou situações que possam ser usadas para aquilo que está prejudicado. Então, descreva todas. E os detalhes principais de cada uma. Lembre-se sempre: desenvolvimento abaixo, desenvolvimento no padrão ou desenvolvimento acima. Como que se manifestam essas habilidades cognitivas e em que momentos? Tanto nos momentos formais de aprendizagem, nos momentos lúdicos, em atividades diárias. Descreva com detalhes cada uma delas. 4. Hipóteses diagnósticas e conclusões. Aqui, se houver qualquer hipótese de algum diagnóstico mais específico, como por exemplo o caso lá do TDAH, você pode sim descrever os sintomas desse diagnóstico. Você deve, inclusive, descrever esses sintomas. Lembre-se sempre de seguir o documento de referência para elas, que oficialmente, no nosso caso, é o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ou o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. O CID-11, gente, já foi publicado, mas ainda não tem a tradução aqui para o nosso país, não tem a tradução para o português. No nosso caso, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, o indicado realmente é que se utilize o DSM-5. É o que devemos utilizar, porque ele consta todos os critérios para apontar um possível diagnóstico. Já o CID é utilizado muito mais pela área médica. Então, usem a descrição lá do DSM-5. Você precisa ter o DSM-5. Quinto ponto, e eu diria que o último, mas não necessariamente, vocês já vão entender o porquê do não necessariamente. Orientações de procedimentos. Aqui você indica o que deve ser feito. Se deve ser avaliado por profissionais de outras áreas, como por exemplo psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros. Coloque indicações já do tratamento que você vai oferecer e com qual objetivo. Também você pode sugerir aqui encaminhamento para o médico avaliar e validar esse possível diagnóstico que você apontou. Um relatório de avaliação destes, que gera confiança em quem procurou pelo seu serviço, cria conexão com aquela pessoa especial que você faz o seu paciente e os responsáveis por ele se sentir. Caso você considere interessante, eu vou te contar 2 segredinhos extras que tornam o seu sucesso profissional ainda maior.
Após as orientações, o ponto 5, lembram? Após as orientações de procedimentos, você pode colocar um sexto ponto, que são, na verdade, as orientações para as famílias desses pacientes. Neste sexto ponto, você coloca ali orientações aos pais ou aos responsáveis. Vocês vão dando dicas de como eles podem contribuir em situações do dia a dia e de estudos em casa para amenizar as dificuldades do paciente. E a última dica, gente, não menos importante, nas descrições, use muito o nome do seu paciente. Vamos pensar num exemplo. Vamos supor que o nome do seu paciente seja João. Então, você vai descrever lá, começando pelo nome dele. João apresentou desempenho abaixo do esperado para a faixa etária e grau de escolarização em atenção seletiva. Ou seja, ele tem dificuldade em selecionar os elementos realmente importantes para solucionar diferentes situações. Em situações lúdicas, ele desconsidera alguns elementos e troca de um momento para o outro sem concluir o que já tinha começado. Você pode usar esse exemplo, né? Na situação lúdica. Já nas atividades formais, ao desconsiderar estes elementos importantes, ele comete erros por descuido, mesmo sabendo como resolver. Percebeu que aqui eu já te dei uma descrição completa de como deve ser aquela descrição tão particular e específica que só você, psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, pode fazer? Lembre-se, diagnóstico Google faz, você deve fazer mais. Se você seguir o passo a passo que eu te indiquei aqui e os aspectos fundamentais de um relatório de avaliação extremamente particular, verdadeiramente único, eu posso te garantir que aumentam as suas chances de lotar a sua agenda, de viver da psicopedagogia e de acelerar a sua caminhada rumo aos 15K.